7h20, esporte com Carlos Ferreira. Bom dia, Ferreira. Bom dia, Fábia. Bom dia a todo mundo. Bom, para início de conversa, o Remo está naquela de apresentar jogadores, até pelo seguinte, Fábia, hoje abre-se mais uma janela de transferências, a última do ano, de transferência de jogadores. É um período estabelecido, ou são 3 períodos na temporada, né? 2 já se foram, esse é o último período em que os clubes podem registrar novos jogadores. Esse terceiro período vai durar 54 dias, começa hoje e vai até 2 de setembro. O Remo fez contratações antes mesmo da abertura da janela e ontem apresentou o principal desses jogadores contratados, que está sendo legalizado e que possivelmente já terá condições de jogar no domingo contra a Chapecoense. Estamos falando do colombiano Cantillo. Chegou, treinou e já quer jogar. O volante colombiano Víctor Cantillo está com fome de bola e pronto para estrear pelo Remo. Penso que sempre que chegamos a uma equipe nova, tem esse período de adaptação. Cheguei essa semana e estou me colocando à disposição para poder estar bem para a partida. Se o treinador optar por mim, vou estar bem para ajudar o grupo. Aos 31 anos, Cantillo acumula passagem por clubes como Atlético Nacional e Júnior Barranquilla, da Colômbia, país natal dele. Em 2020, veio ao Brasil para defender o Corinthians, onde ficou durante 4 temporadas, atuando em 116 partidas e marcando 2 gols. Voltou em 2024 para o Júnior Barranquilla, disputando 51 jogos. Só que este ano as coisas não foram as mesmas. Pelo Huracán da Argentina, foram apenas 4 partidas oficiais. Cheguei à Argentina um pouco atrasado, durante a pré-temporada. O grupo já havia começado a competição e o técnico tinha a equipe toda reunida, por assim dizer. O time jogou um pouco bem em todos os jogos, sempre venceu e foi difícil mudar o time. Fizemos uma ótima temporada, chegando à final e avançando na Sul-Americana. Foi um pouco difícil para o técnico mudar o time. Agora Cantillo retorna ao futebol brasileiro. O volante colombiano garante não ter tido dúvidas para aceitar o desafio em defender o Leão na Série B. Foi uma decisão rápida para mim, porque foi um projeto maravilhoso que me inspirou aqui. A vontade de que esse time esteja na Série A, de que a gente alcance os nossos objetivos como grupo. Bom, vamos torcer para que possamos atingir todas as metas que traçamos. Belém não chega a ser uma novidade para o novo volante azulino. Em 2023, Cantillo esteve aqui na capital paraense com o Corinthians, naquele jogo da Copa do Brasil em que o Remo venceu por 2-0. Ele não chegou a entrar em campo, mas se encantou com o fenômeno azul. É uma torcida enorme, apaixonada pelo time, pelas cores. Naquele dia, sinceramente, não tive a chance de enfrentá-los, mas foi incrível. O estádio estava lotado. E bem, é sempre bom jogar para um público grande. Lindo sempre jogar com o estádio lleno. Tá aí o Cantillo, das camisas que ele vestiu, a mais importante foi da seleção colombiana, disputando eliminatórias de Copa do Mundo. Então, é um jogador que chega com ótimas credenciais, com um grande cartaz. Aos 31 anos, ainda está associando vitalidade com maturidade, um jogador bem experiente, que pode contribuir muito para o enriquecimento do time do Clube do Remo, justamente onde o time mais precisa, né? O Antônio Oliveira, o técnico do Remo, tem falado que a equipe precisava evoluir na construção de jogadas, qualificar a construção de jogadas. É o que se espera do Cantillo desse time do Clube do Remo. E nessa de contratação, o Remo tem o Cantillo, que foi apresentado, já tinha recebido outros jogadores, então vamos lá. Cauã, zagueiro, que é paraense, que foi da base do Remo, que estava no Botafogo, veio emprestado para o Clube do Remo. Chegou o Nathan Santos, que é um lateral direito, um jogador que é do Santos, estava no Internacional, então veio para o Clube do Remo.
ainda para assinar contrato, é uma questão que está pendente, mas é questão de tempo para o Remo anunciar. Nathan Santos, lateral direito. Aí tem o Cauã, zagueiro. Aí tem o Cantígio, volante. O Nathan Camargo, que veio do Guarani de Campinas e que pertence ao RB Bragantino, também cedido ao Clube do Remo. E outros virão. O Remo está em busca de um reforço para o ataque, um centroavante, e um meia. Esse meia, o Remo já tem negociação fechada, que é o Tite Ortiz, um argentino que está no Sport Recife. O que é que falta para o Tite Ortiz vir para o Clube do Remo? A rescisão do contrato dele com o Sport Recife. Ainda há uma grande divergência lá, a questão está sendo resolvida, e o Marcos Braz ontem até já falou o seguinte: não vai esperar tanto assim, se não der, ele parte para outra, mas que a negociação está fechada e o Remo está esperando pela chegada desse atleta para qualificar mais ainda o meio de campo. E o Marcos Braz, na coletiva de ontem, falando sobre essa questão da janela de transferências que se abriu hoje e que vai até setembro, também abordou a questão da saída de jogadores. Não apenas estão chegando jogadores para o Remo, alguns vão sair. E esse foi um assunto com esclarecimento do Marcos Braz. Eu acho que passa por uns dois caminhos. Um deles também é pela sensibilidade do próprio jogador que esteja aqui, que não esteja sendo aproveitado. A partir do momento em que o atleta ele começa a não ser relacionado, começa a não viajar, começa a não jogar, eu acho que também é um sentimento do atleta de querer sair também. É claro que eu não vou ficar sentado esperando isso e também não vou ficar falando de nome de atleta em respeito aos profissionais que ainda têm contrato em vigência aqui com a gente. Agora, não tem nenhum tipo de caça às bruxas, não tem absolutamente nada, não tem barca, né? Porque começam a falar alguns nomes pejorativos que eu acho que não contribuem com o tema. E dentro disso ainda tem as inverdades em relação aos nomes. Bom, esse movimento, Fábio, que ocorre no Remo, também está para ocorrer no Paysandu. Por que eu digo está para ocorrer no Paysandu? Porque o Paysandu está punido pela FIFA em função de um débito com o Torreense de Portugal, na transação que trouxe o Keffel, um jogador que foi de um aproveitamento trágico no Paysandu, só jogou 45 minutos e foi muito mal, a péssima contratação, talvez o pior negócio do ano, seguramente, dos últimos anos, que já foi feito aqui no futebol do Pará. Então o Paysandu acabou contraindo uma dívida por um jogador que não valeu a pena e ainda sofreu a punição da FIFA, que significa o quê? Não poder registrar a novos atletas enquanto não quitar a dívida. O Paysandu está resolvendo essa questão do transfer ban, que é a punição aplicada pela FIFA, e aí vai ter também nomes para anunciar, está se mexendo no mercado para fazer contratações. É possível que alguém saia na chegada de outros ou até não saia, mas o fato é que o Paysandu também vai acrescentar novas peças ao seu elenco. Paysandu, que neste sábado, às 18h30, entra em campo. Os jogos do fim de semana para a gente posicionar. O Paysandu no sábado e o Remo no domingo, né? Paysandu, 18h30, contra o Atlético Goianiense em Belém. O Remo também às 18h30 no domingo em Chapecó, contra a Chapecoense. O Paysandu, para esse jogo de sábado, tem assim algo determinado. Precisa manter a sequência positiva em recuperação na Série B. Para um time na zona do rebaixamento, o retrospecto recente do Paysandu na Série B tem sido irretocável. Nos últimos 5 jogos, foram 3 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. Neste recorte, os bicolores só ficam atrás do líder do campeonato, o Coritiba, e do Atlético Goianiense, que curiosamente é o próximo adversário. Estou feliz com o momento, estamos em alerta, né? Porque ainda estamos no Z4, estamos trabalhando ainda para sair, a gente sabe que é muito difícil. O Atlético Goianiense também está ali na segunda parte da tabela, então a gente vê como se fosse um confronto meio que direto, né? Se a gente busca sair ali mesmo. Então estou muito feliz com o momento, mas claro, ainda em alerta para poder fazer mais e poder ajudar mais ainda o Paysandu a sair dessa situação.
E tem sido uma campanha de recuperação que tem chamado a atenção. Primeiro, venceu o Botafogo de São Paulo, um concorrente direto. Depois, mais 3 pontos no clássico contra o Clube do Remo. Na sequência, conquistou a 3ª vitória em casa contra a Ferroviária. Por fim, teve a sequência freada no empate com o Avaí. São 10 pontos que deixam o Paysandu em condições de lutar. E para quem há 5 rodadas atrás estava longe de sair da zona do rebaixamento, parece que esse objetivo está mais próximo de ser realizado do que se imagina. Inclusive, já pode acontecer na próxima rodada. E a combinação é simples. Além de fazer a sua parte, o Paysandu tem que torcer por uma derrota do Botafogo de São Paulo e, no mínimo, por um empate do Atlético. Com isso é uma grande responsabilidade também, né? A gente se colocou nessa responsabilidade muito grande. Então, como a gente tem falado, a gente só depende da gente hoje, né? A gente não, por mais que tenha resultados, que tenha que combinar e tal, mas a gente ganhando nossos jogos, a gente não precisa olhar para trás, olhar para ninguém e só depender das nossas pernas. Na última janela de transferências, o Paysandu contratou 10 jogadores. Um deles foi o atacante Vini Faria. Desde a estreia, quando saiu do banco contra o Clube do Remo, não saiu mais do time e começou os últimos 2 jogos como titular. Igual eu falei aqui na minha coletiva de apresentação, eu vim para ajudar o clube, ajudar o Paysandu a sair da situação, e se eu puder jogar 90, ótimo, se eu jogar 5, se eu jogar 10 também será ótimo. Quando eu estiver dentro de campo, eu vou poder dar meu máximo, porque o torcedor merece isso e o Paysandu também merece isso. Se durante a fase ruim os jogadores evitam sair de casa para evitar as cobranças, agora o cenário é diferente. Com as vitórias e a titularidade, Vini Faria tem aproveitado o bom momento para começar a desfrutar da cidade. O momento está melhorado, então a gente está conseguindo comer as comidas típicas aqui, poder aproveitar um pouquinho, então é um momento legal, então estou podendo fazer essas coisas assim. Tá curtindo por enquanto? Estou curtindo bastante, A reportagem chamou atenção para um fato bem interessante. Feito esse recorte aí das últimas 5 rodadas, o Paysandu aparece em destaque com o seu desempenho, com os seus resultados, mas o Atlético Goianiense também, que é um time de altos e baixos, né, dentro da competição, mas vem com um histórico positivo nos seus últimos jogos e, assim como o Paysandu, chega confiante para esse jogo que vale muito, envolve muitos interesses e muitas possibilidades no sábado no estádio da Curuzu. Então, Paysandu, como foi mostrado, se ganhar do Atlético Goianiense, tem a possibilidade de, na rodada, já sair da zona do rebaixamento. Se isso não ocorrer, aí vale o que falou o atleta, o Vini Farias. Fazendo a parte dele, o Paysandu, somando pontos, vai, mais cedo ou mais tarde, conseguir o que quer, que é não apenas sair da zona do rebaixamento, mas também se afastar. É uma questão de manter essa performance, manter essa sequência de bons resultados, mas o jogo não é nada simples. E ocorre 7 anos depois que o Atlético Goianiense rebaixou o Paysandu em plena Curuzu em 2018. Um jogo que o Paysandu precisava ganhar de qualquer jeito para ter a possibilidade de não cair e acabou sendo goleado em plena Curuzu por 5-2. Agora, a situação é outra, porque nós vemos um Paysandu em reação, em ascensão dentro da competição, muito confiante, como o Atlético também chega nesse nível de confiança, e isso nos passa a certeza de um jogão. Vamos agora falar dos times amadores. Na tela, a seleção de Ourém, campeã de futebol de areia dos Jogos Abertos do Pará. Aí está a equipe ouremense. Avançando agora com o Falcão Master, que é de Moaná. Aí o Falcão. Canadense, do Paar, Ananindeua. Flamengo do Amparo, é de Portel. Cinquentão do quilômetro 38, Maracanã. Águia, de Mosqueiro. Pânico FC é de Cametá. O América da Cidade Nova 8, Ananindeua. Aqui o time do Projeto Castelo dos Sonhos, a gurizada do Projeto Castelo dos Sonhos lá de Castanhal,
que é do bairro do Jaderlândia, com um trabalho grandioso, muito relevante, comandado pelo professor Reginaldo Mota, que está em destaque ali de camisa preta. Quem vem agora? Time 40 do quilômetro 38, Maracanã. Fechamos o primeiro tempo dos times amadores aqui no Bom Dia. Fechamos. A gente fala de esporte e hoje também, quinta-feira, tem saúde por aqui. Tá bom. Pegar corda todo mundo pega, né? Pular corda nem todo mundo. É verdade. Então, pular corda é o nosso tema de hoje, que é uma atividade lúdica, mas de grande importância para a saúde física. E nós estamos aqui com especialistas para falar do assunto. O treinador de boxe, Ulisses Pereira, e um especialista, o professor de educação física, Reinaldo Caldas. Pular corda é uma atividade física com muitos benefícios para o desenvolvimento motor, especialmente em crianças. Pode ajudar no aprimoramento da coordenação motora, equilíbrio, ritmo, noção de espaço, tempo e lateralidade, além de promover maior socialização, concentração e autoestima. A coordenação é favorecida ao pular devido à sincronia de movimentos de braços, pernas e tronco. O equilíbrio é desafiado nas sucessões de saltos. O ritmo é essencial nessa atividade física, assim como as noções espaço-temporais, para saber o momento certo de saltar com a máxima orientação espacial. A brincadeira de pular corda pode ser considerada uma tradição que perpassa gerações e pode ser praticada na escola, em casa, condomínio, praia ou qualquer lugar. Pode ser praticada individualmente ou em grupos, favorecendo a interação social, vínculos socioafetivos e superação dos desafios. Dentro da educação física escolar, pular corda pode potencializar melhores estados de atenção, concentração, raciocínio lógico e até tomada de decisão das crianças. A corda hoje, ela também é usada, como falei, né, com treinamento com alto rendimento e treinamento recreativo. Hoje a corda cresceu tanto a atividade dela na área desportiva que hoje existe o Campeonato Mundial de Corda, onde os chineses dominam. Entendeu? Mas com certeza, hoje, para nós, é um instrumento de trabalho que, ele sendo bem trabalhado, ajuda muito na preparação física dos atletas do boxe. Entendeu? E é um instrumento muito fácil de adquirir, de ter em mãos, né, Fábia? Trocar, de repente, o celular das mãos de uma criança por uma corda para essa atividade faz bem em todos os aspectos. Claro. É essa a mensagem que a gente está passando aqui, né? O valor da atividade de pular corda, os benefícios para a saúde, e aí como foi mostrado, não só para a saúde física, também para a saúde mental, à medida que exercita toda uma coordenação, toda uma concentração, e é esse o recado. Né? Nós estamos aí com um período de férias, as crianças estão no período de se divertir. Um modo de gastar energia. Precisa gastar energia, e não é com celular à mão. Exato. Então, pular corda é uma belíssima alternativa, inclusive porque é uma atividade que pode ser praticada individualmente, você não depende de formar um grupo necessariamente. Né? E em qualquer lugar se pratica. Então, só para relembrar, sobretudo relembrar, porque pular corda de gerações anteriores era algo muito comum. Né? Nas últimas gerações, nem tanto. Estamos aqui passando essa mensagem de incentivo à atividade de pular corda, alertando para os benefícios que são amplos. Bem legal, e é um esporte mesmo, né? Na internet a gente vê competições, a gente vê o pessoal que faz ali vários tipos de malabarismo usando a corda. E o Ulisses Pereira falou aí que nós temos campeonato mundial de pular corda, e aí qual é o país que dispara? A China, justamente com a cultura oriental de tanta concentração, né? Disciplina. De tanta disciplina. É verdade. Então, eles valorizam muito a atividade de pular corda e vale muito a pena seguir esse caminho aí. Que legal. Incentivo aí as crianças, portanto, que estão em casa, os pais não sabem o que fazer. Tão simples, né? No comércio, ali você tem também uma corda, amarra uma ponta, a outra, dá para a criança e ensina ela a pular. Gasta energia e ainda faz bem para a saúde. Muito bacana, e adultos também, idosos. Está válido aí para todas as idades. Você pula corda?
Eu pulava quando eu era pequeno. Então ainda continua pulando. Vou, mas volto. Até mais, Ferreira. Carlos Ferreira chegando novamente por aqui já. Times amadores. Vamos lá, segundo tempo dos amadores. Associação Master da Pratinha 2, capital. Passando a bola para quem? Para o Barcelona, time campeão feminino do Caixa Pará, capital. É a hora do ARJ Cinquentão de Santa Isabel do Pará. Supermaster da AABB, Belém. Boca Júnior Quarentão de Cachoeira do Arari. O Chelsea campeão do Clube dos 13, capital. Real Pontilhão, campeonato da Brasília, Outeiro. Amigos da Bola, bairro do Guamá, Belém. O Vila Amadeu é de Cachoeira do Arari. Fechou? Fechamos? Fechou. Mas a gente ainda tem times amadores por aqui, porque essa semana tivemos chuva de gol e na quinta-feira a gente escolhe os melhores. Exatamente. As obras de arte da semana, agora na tela, vamos lá. Começando com quem? Com o Henrique, do Santa Rosa, na Copa Rural de Igarapiaçu. Observe como ele deita o corpo no ar e faz um voleio perfeito. Olha o movimento. Pegada de primeira. Isso não é para qualquer um, não. Não é todo profissional que consegue. Parabéns para o Henrique. E o Leleque? O Leleque também fez bonito. Ele é do Itabocaense, de Irituia. Olha só. Dá uma arrumada. E bicicleta para botar para a rede. Grande gol do Leleque, lá de Irituia. O Pilon, que é do América do 18, lá na Copa Rural de Igarapiaçu, faz de calcanhar. Olha só, faz o drible e usa esse recurso para um belo gol do Pilon. E o Cuxiú, lá de Igarapiaçu, gol olímpico, o time dele é o Só para Beber. Gol olímpico, grande gol, nada comum, né? Muito bom esse aí, hein? É, show de bola do Cuxiú. O Valdenilson, da Guarda Municipal, do time dos guardas da CEMOB. O goleiro ficou totalmente perdido, né? O toque sutil, por cobertura, um grande gol do Valdenilson. Esses, portanto, os gols da semana que estão na concorrência para o nosso prêmio, a tela com a obra de arte do mês de julho. Então já estão aí concorrendo para o prêmio do mês de julho. Vamos agora passar para o lado profissional, Remo, Paysandu. No caso do Remo, uma grande perda, né? O Remo sem o Pedro Rocha, o artilheiro do Remo e da Série B, com dores musculares que acenderam o alerta lá no clube do Remo, porque quando há esse sinal é porque vem lesão, né? Então, antes de uma lesão, de um problema grave, o Pedro Rocha precisando ser poupado, e aí o técnico do Remo, o Antônio Oliveira, certamente já tem lá a decisão dele tomada. Muito provavelmente vai deslocar o Marrone para substituir o Pedro Rocha no ataque azulino. O jogo do Remo contra a Chapecoense, domingo, 6h30 da noite, lá em Santa Catarina. O Paysandu joga na véspera, joga sábado contra o Atlético Goianiense no estádio da Curuzu. O Paysandu também tem um desfalque, que é o Luan Freitas, o zagueiro do Paysandu, que está suspenso por cartões amarelos, mas está vários na fila para essa vaga. A concorrência está aberta lá no Paysandu, com várias opções do técnico Claudinei Oliveira para recompor a linha de defesa da equipe do Paysandu para esse jogo capital, para o Papão, porque se não for a rodada de saída da zona do rebaixamento, pode ser mais um passo, mais um avanço para esse que é o objetivo mais urgente do Papão no campeonato. Fechamos então. Ferreira, obrigada. Te espero na semana que vem. Valeu. Até. Tchau. Durante